Olá, pessoal. Meu nome é Isabela e está começando agora mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E no episódio de hoje vamos falar sobre o que é educação bilíngue. Para entender tudo sobre esse tema, acompanhe a gente nesse bate-papo. Para discutir sobre esse assunto, estão presentes hoje as coordenadoras pedagógicas da IU Bilíngue, Valderez Vasques e Luciana Arfelli, e também contamos com a presença do Pedro Brandão, nosso consultor pedagógico. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigada, Isa. Obrigado, pessoal. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Ah, bacana. Bom, sabemos que esse tema ele é muito discutido, né, atualmente e tem gerado muitas dúvidas, né? O que é a educação bilíngue? Principalmente por conta do boom das escolas e da importância que a gente sabe que existe, né? Do indivíduo ter uma formação bilíngue nos dias atuais. Mas antes de começarmos, eu acho que é válido contextualizar um pouco os nossos ouvintes sobre como é que surgiu o bilinguismo no Brasil, como é que surgiu essa história. Vocês têm ideia, pessoal, de como tudo isso começou? Bom, Isa, eu acho que é importante a gente, antes de responder essa sua pergunta, fazer uma contextualização e quebrar alguns mitos, né? Por exemplo, quando a gente fala em bilinguismo, como surgiu, a importância, normalmente as pessoas pensam no bilinguismo inglês-português, né? E se a gente for pensar na história do Brasil, no Brasil como país, o Brasil, as pessoas pensam que é um país monolíngue. No Brasil se fala português. Mas o Brasil não, ele é essencialmente multilíngue, né? Sim, o português ele é a língua oficial do Brasil, mas muitas pessoas não sabem, aqui a gente tem mais de 200 línguas que são faladas, né? Exatamente. As oficiais são o português e Libras, que é a língua de sinais. Exatamente, mas nós temos aí, como você disse, essas mais de 200 línguas, e não são línguas estrangeiras, não são línguas de pessoas de fora do Brasil, são línguas de nativos brasileiros, de pessoas que nasceram aqui, vivem aqui, que usam essas línguas no seu dia a dia. Então, temos línguas aí das nações indígenas, nós temos múltiplas línguas sendo faladas em cidades ali, em contextos de fronteira, em comunidades de outras nações, de imigrantes, enfim. Então, o primeiro mito, antes da gente começar a falar de educação bilíngue, com esse viés, com esse olhar de inglês-português, a gente precisa falar que a educação bilíngue no Brasil, ela é, sim, discutida há bem mais tempo do que esse boom que a gente tem agora, né, com o inglês, e que o Brasil é um país essencialmente multilíngue. Então, assim, com a Constituição de 88 e o reconhecimento dos direitos dos indígenas, a sua língua, né, os seus costumes, começou-se a pensar em modelos que valorizassem essas culturas e essas línguas e que essa educação bilíngue das línguas das nações indígenas e o português pudessem caminhar juntas. Então, aí temos um modelo de educação bilíngue. Mais para frente, né, nos anos 2000, começou-se a pensar em modelos de educação bilíngue voltado aos surdos, né? Então, temos aí mais um modelo de educação bilíngue. Então, essa questão do inglês aí como uma língua de prestígio que hoje... Que aparece agora, que vem aparecer agora e que traz tantos debates, é algo relativamente novo, mas não é o único modelo disponível e concebido de educação bilíngue no Brasil, tá? Só quis fazer essa introdução antes da gente entrar no inglês. E sabe que é interessante a Lu trazer essa informação, porque ninguém para muito para pensar nisso, né? Nesse contexto histórico. Sim. Então, fazer essa puxada, esse levantamento que você fez agora é muito interessante. É porque a gente imagina que aconteceu só agora, né? Sim. Com o inglês. E não, na verdade, quando o Brasil foi descoberto lá atrás... tinha os indígenas, né? Eles moravam aqui, os portugueses chegaram. E de que forma que eles iriam se comunicar? Então, Exato. O bilinguismo ele já precisou tá em prática, né? Ele se fez acontecer Exato, naturalmente, né? lá atrás, Isso. na época da descoberta do Brasil. Exatamente. E até
quando a gente trabalha com os professores, a gente percebe que ainda isso está, ainda apesar de não saber, de não discutir essa história, ainda está tudo muito voltado só para as línguas de prestígio, né? Principalmente o inglês, o espanhol, né? Como foi o francês um tempo atrás. Isso, e aí a gente pensa que educação bilíngue é só isso, mas é importante realmente esse contexto histórico, né? Isso, muito importante. E por conta da globalização, todo esse movimento, né, acabou proporcionando uma transformação no processo educacional, né? Como a Lu comentou, lá em meados de 2000, anos 90. Tanto que a LDB foi criada, que é a Lei de Diretrizes e Base. Essa lei ela rege a educação no Brasil e ela estabelece a necessidade mesmo de se implantar uma língua estrangeira a partir já do ensino fundamental. Então, a partir daí, foi que o inglês, de fato, passou a fazer parte da grade curricular das escolas, tanto públicas quanto privadas. E, de uma forma geral, acho que esse pode ser um dos marcos, né? Apesar do bilinguismo ele se apresentar no país já desde lá de trás, esse foi um dos grandes marcos que marcou realmente o início do bilinguismo no Brasil. A lei começou a cuidar mais, né? Dar um norte para esse acontecimento. E como o Pedro falou, aqui a gente tem tanto o inglês quanto o espanhol. Porém, o inglês ele acaba sendo a língua mais procurada mesmo, porque é a língua universal. Por conta da globalização. É a língua do mercado, né? Isso. Então, o mercado dita aí os rumos da comunicação. Exatamente. Exato. E então, depois de toda essa contextualização, pessoal, como que acontece a educação bilíngue? O que é o bilinguismo, então, de fato? Então, Isa, assim, bilinguismo, você fechar um conceito... hoje você ouve muitas definições, né? E pessoas que estudam o assunto. Linguistas, filósofos, pedagogos, psicólogos, eles trazem conceitos no sentido de que, por exemplo, se você falar, olha, bilinguismo se dá o fato de você se comunicar nas 4 habilidades. Então, ler, escrever, falar, compreender, mas e fazer isso com eficiência, né? Com proficiência. Mas aí quando você começa a ampliar esse conceito, começa a vir algumas dúvidas também. Por exemplo, o quão eficiente precisa ser, qual é a medida para o ler, para o escrever, para o falar. A pessoa só entende e fala, mas ela não escreve. Então, o que seria essa proficiência? Por conta disso, existem, sim, algumas definições que você fala, não, em linhas gerais, é isso, é você se comunicar nas 4 habilidades. Quando você fala em educação bilíngue, aí nós já temos uma conversa maior, porque nós não estamos mais falando de aprender a língua e de usar essas 4 habilidades somente. Né? Então, o campo aí ele é gigante. Aí nós vamos falar, então, de competências, de trazer as habilidades das crianças, do desenvolvimento dentro de um contexto social, de interações. Na formação de um cidadão completo, Exato. né? Sem visar apenas aquele código, aquela língua, mas a formação do indivíduo. Exato. Por quê? Você, quando domina os códigos e quer se comunicar, se você não tem todas essas habilidades desenvolvidas, o que você faz dessa língua? Você faz bom uso dela? Né? Isso pensando em comunicação, né, Pedro? Isso, a gente percebe até que com esse boom mesmo da educação bilíngue, procura-se ainda, né, uma definição exclusiva para determinar o que é bilinguismo, o que é educação bilíngue. Mas cada vez mais a gente percebe que, dentre tantas definições e possibilidades, eu acho que é importante a gente fazer alguns recortes, né, nessas definições para entender melhor qual é o conceito, o que está por trás disso. E a gente entende que para a educação bilíngue não basta você dominar o idioma, né? É como esse idioma faz parte da sua identidade. Isso. E os discursos que vão surgir neste outro idioma, né? A educação bilíngue, ela se ocupa também desses discursos. O que vai ser falado, o que vai ser escrito, o que vai ser dito, o que vai ser conversado, como vai ser dito, né? Então não é só a língua, mas é o discurso nessa outra língua. É isso mesmo. Bom, então dá para entender que a educação bilíngue ela acaba sendo muito mais do que a língua em si, né? Ela vai um pouco além dos cursos livres de idiomas que a gente tem. Até por isso que, de uma certa forma, a gente tem visto uma migração, né? Se é que eu posso chamar assim, de alunos que antes estudavam em cursos de idiomas, né? E que agora eles passam a buscar uma escola que tem uma educação bilíngue.
Por que isso vem acontecendo? Então, Isa, essa mudança de comportamento, né, podemos chamar dessa forma, ela vem por conta dessa percepção, desse novo olhar que as famílias estão tendo, né, o quanto agrega o contato, a aquisição da língua, se ela acontece dentro de um contexto de educação bilíngue. Então, não sei se fica claro colocar desse modo, mas, em poucas palavras, não estamos mais preocupados, então, somente com a língua, queremos muito mais. E aí nós caminhamos para um processo de educação bilíngue. Por isso, talvez, essa migração aí que você faz a referência, né? Sim, e eu imagino que essa seja até uma preocupação dos pais, porque Principalmente dos pais. Exato, e hoje a gente vê uma diversidade que os pais têm que escolher. Então, eles se deparam entre escolas internacionais, escolas bilíngues, escolas que têm programas bilíngues. Acho que vale entender qual que é a principal diferença entre todas elas. Isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Qual a diferença? Eu tenho uma gama aí agora de opções, né? Saindo da escola de idioma, indo para dentro da escola regular. Ainda assim, eu tenho uma gama de opções. Então, o que nós costumamos dizer é que as escolas bilíngues oferecem parte da sua instrução nesta outra língua, né? Nessa língua adicional. Então, eu tenho conteúdos sendo ministrados nessa outra língua e sendo avaliados também nessa outra língua. Tá? As escolas com programas bilíngues, elas têm esse olhar também, porém não há essa avaliação nesse outro conteúdo, né? Esse compromisso, né? Em ensinar conteúdo em outra língua. O compromisso está nessa segunda língua, nessa língua adicional, normalmente no inglês, mas não necessariamente o conteúdo vai ser avaliado. O que está em foco ali de avaliação é a língua, né? E as escolas internacionais aí é um outro contexto, são escolas que seguem currículos, que seguem diretrizes de outros países. Você vê muitos filhos de diplomatas, pessoas que viajam muito, colocando, né, os seus filhos ali nessas escolas internacionais, até por uma mobilidade, para dar uma continuidade aos estudos aí, no caso de uma mudança de país, né? Então, eu acho que as escolas internacionais, elas fogem um pouquinho esse nosso debate aqui, mas, basicamente, as escolas bilíngues se ocupam de avaliar o aluno em termos de conteúdo nessa outra língua. Então, a língua passa a ser uma ferramenta para a instrução, né? E os programas bilíngues também acabam se utilizando de outras disciplinas, de outros conteúdos, para contextualizar e para ensinar essa língua adicional. É isso mesmo. E sempre que eu escuto essa pergunta também, né, principalmente dos pais, eu sempre proponho a reflexão de que a gente tem que sempre ir muito além do que simplesmente o que é dito pela escola, né, do que é aquele rótulo, aquilo que está na fachada da escola, né? Uhum. É importante que a gente entenda qual é a filosofia por trás disso, quanto que essa filosofia também vai realmente contribuir para a identidade dessa criança. Então, é a partir de discussões como essa que a gente está tendo agora que também a gente tem mais repertório para entender isso. Então, é sempre importante não se vincular simplesmente à nomenclatura, mas a tudo que está por trás, né? O que realmente acontece, o que efetivamente acontece. Exato. E temos mais próximo, né, da escola também para conhecer. Até por conta de alguns mitos, né, Pedro? Uma vez nós atendemos uma pessoa que falou, não, o meu filho frequenta uma escola que é 100% inglês, todos os conteúdos são dados em inglês, então é uma escola bilíngue de verdade. Aí nós trazemos para reflexão. Será que todos os conteúdos serem ministrados nessa outra língua, isso é bilinguismo? Onde está o bi aí, né? Uhum. Porque eu vejo um monolinguismo em uma outra língua, né? Então, é interessante a gente trazer esse debate porque existem ainda muitos mitos, existe ainda muita carência de informação, né? E é importante a gente trazer e discutir e conversar sobre isso. E nessa crescente da educação bilíngue no nosso país, a gente percebe também muito dessa fala, né? Esse novo mito que eu chamo, que é o de verdade, né? Sim, o que é de verdade. O que é de verdade, exato. É preciso muita pesquisa, né? Os pais precisam ter esses cuidados aí de conhecer escola, fazer perguntas. E eles precisam de informação, né? Informação, porque pesquisa mesmo. Tudo, apesar de todo esse histórico, é tudo muito novo, né? Para o acesso às famílias. Sim, e nesse contexto, então, pessoal, é possível dizer que uma escola que tem um programa bilíngue, ela é uma escola bilíngue? Olha, é difícil responder assim, né?
você vai precisar avaliar muitos fatores. Quais conteúdos estão sendo ministrados, qual é a carga horária, de que forma esses currículos se integram, se conversam, né? Aí o currículo nessa língua adicional, vamos dizer no inglês, com o português. Então, são muitos fatores que você precisa analisar, principalmente essa integração e essa sinergia, se podemos dizer assim, né, entre os currículos aí, para afirmar se vai ser uma escola bilíngue ou não. Não dá para dizer. Independentemente do rótulo que essa escola tem, eu acho que o mais importante é, de fato, a formação do aluno, né? Qual que é a intenção do pai em matricular o filho em uma dessas escolas? O que ele pretende? Qual que é o objetivo dele, né? O filho dele, estudando nessa escola, ele vai sair com qual formação, com quais habilidades, que competências que ele vai ter para o futuro, né? Para a vida dele. Eu acho que isso que é um dos fatores mais importantes, né? E que acaba até, muitas vezes, sendo deixado um pouco de lado por conta dessa infinidade de opções que os pais têm e não sabe para onde correr muitas vezes. E fazendo um gancho com isso que você está dizendo, eu sempre gosto de falar para os pais que, né, porque muitas vezes o pai também não sabe qual é o propósito, né, o que ele espera. Ele não entende, ele né? não entende. Exatamente. Então, o primeiro passo é buscar entender, né, Sim. quais são o que acontece. Mas eu gosto sempre também de reforçar que a educação bilíngue ela não está mais para o futuro da criança. Né? Às vezes a gente ainda se prende muito a isso, mas é para o agora também. Exato. É o quanto Principalmente para o agora. Exato. Porque são crianças, né? E é muito importante reforçar isso para que a gente tire, porque assim, a gente já passou de um momento que a gente tratava o ensino bilíngue, ou a educação bilíngue, o aprendizado do idioma como status, para algo que agora precisa fazer parte da identidade. Então, isso também a gente precisa tirar esse status de algo extra, né? E são paradigmas, né, que precisam ser quebrados e os pais precisam também se abrir a isso, porque muitas vezes nós vemos famílias colocando o filho numa escola bilíngue ou com programa bilíngue, mas o foco dessa família está no idioma em si. Então, a família vai... Quando meu filho vai falar, quando ele vai ser fluente, e aí esquece todo esse outro lado que a educação bilíngue traz para a sua formação, para o seu acesso ao mundo. E que não aparece imediatamente. E que não aparece imediatamente. Ele não é palpável. Exatamente. Ele não vem em forma de língua agora, nesse momento. Exato. Então a língua é um dos fatores, é uma das peças desse quebra-cabeça, né? E muitas vezes a família se encanta com o rótulo de escola bilíngue ou escola com programa bilíngue, mas o foco, por falta de conhecimento, né? Muitas vezes, mas o foco está no idioma em si. E não é mais assim. E por conta de toda essa mudança, né, que aconteceu na educação, Pedro, como é que isso afetou a forma de ensinar atualmente? Eu penso que também é a questão, primeiro, da formação dos pais, né? Então, é importante que a escola entenda que esse papel, assuma esse papel, né? Que é dela também, de fazer com que os pais entendam. Por exemplo, um grande mito que acontece, que a gente percebe ainda, é que os pais acreditam que o filho só é bilíngue quando ele está falando aquele segundo idioma, né? E o fenômeno do bilinguismo, muitas vezes, ele antecede a fala. Então, não é importante que o pai, né? Que as famílias entendam isso, porque isso também vai possibilitar um controle das expectativas, da cobrança, das demonstrações, enfim. E acho que, como um todo, essas mudanças também elas favorecem uma reflexão, né, e um aprofundamento sobre o papel do professor. Como esse professor se constitui, o que ele precisa levar em consideração também. Isso, né? E ele não tem mais assim o compromisso de deter todo o conhecimento, aquela obrigação, né, que no passado existia. Ele precisava passar todo aquele conteúdo, como se ele fosse o único responsável por esse processo. E hoje você tem as informações, os conteúdos disponíveis na internet. Então, esse professor agora ele tem um papel, eu posso dizer até que diferente. Ele vai, sim, mediar, ele vai acompanhar, ele vai questionar bastante, provocar bastante esse aluno, e para que esse aluno possa, sim, desenvolver suas próprias descobertas, construir o seu próprio conhecimento, mas partindo muito mais desse movimento ativo do aluno. E o passado não era assim, era o professor ativo e o aluno passivo. Os essa professores, é uma grande mudança. têm uma grande influência, né, na formação bilíngue. Sim, e aí buscando um contexto de passado, onde você tinha o professor que colocava aquela matéria e o aluno decorava,
né? Porque vai cair numa prova. Então, você tem aquele compromisso de ter aquele conhecimento todo, sendo que, quando o assunto não nos interessa, vamos combinar. Nós decoramos, mas nós esquecemos também depois, né? E aquilo que nos interessa, nós até levamos para a vida. Então, isso é muito importante hoje em dia. Porque é preciso apresentar aos alunos e às crianças o que realmente é interessante para a vida deles. E pensando no sistema educacional como um todo, o Sir Ken Robinson ele fala muito sobre essa mudança dos paradigmas da educação, né? O quanto ainda, apesar de toda essa mudança, a gente ainda tem um sistema de fábrica, né? Enraizado no passado. Isso, que é aquela coisa das carteiras perfiladas, as séries por salas específicas, os alunos agrupados por idades, enfim. A gente precisa repensar tudo isso então. Então, nós falamos já sobre a mudança da atitude dos agentes educacionais, mas a gente precisa também considerar o sistema educacional como um todo. Esse é um dos desafios para a educação bilíngue. Além desses, que outros desafios a gente vê nesse cenário? Olha, Isa, são muitos os desafios, né? Então, para listar alguns, eu diria assim, por exemplo, a integração de currículo. Então, é muito importante que a escola, ela quer fazer essa educação bilíngue de maneira efetiva, então ela precisa pensar nesse currículo com muita antecedência, o que precisa ajustar, adequar. A carga horária, né, que até a Lu colocou agora há pouco, não existe uma definição ainda a nível de lei, mas você precisa pensar que é necessário uma carga horária considerável, né, porque nós estamos falando de educação bilíngue, então não temos que ter tempo aí para as crianças. E isso, para algumas escolas, pode ser um problema, pode ser um empecilho. Então, é um cuidado que se deve ter, a carga horária. A compreensão das famílias, da Sim. escola, de todos os professores, né? Os professores das outras disciplinas normalmente falam que o professor de inglês é o professor do bilíngue, né? E eles não eles não se veem como parte Sim. desse grande projeto que é a educação bilíngue. Então, o professor do inglês, o professor do português, ambos são os professores do projeto bilíngue dessa escola. Então, falta ainda bastante conhecimento, falta integração entre o corpo docente, né? A escola precisa ter uma união de objetivo. De objetivos. São todos parte de um grande processo. Exato. Então, não é mais o professor do inglês. Isso. Não é? Você está trabalhando uma consciência. E isso é difícil. Porque precisa desconstruir, quebrar os paradigmas e trazer realmente a inovação que precisa acontecer, né? De fato, isso na vida real. E aquilo que nós falamos um pouquinho antes também, né, Val? Assim, o entendimento de que a educação bilíngue vai além da língua. Exato. Né? Que a língua em si não é o principal objetivo da educação bilíngue. E trazer a importância dessa língua, o uso dessa língua para o hoje desse aluno. Não pensando em dar vantagens competitivas para um futuro X, né? Exato. Sendo que essa língua precisa ser vista, sentida, vivenciada no hoje. O ganho que a criança tem hoje, você não vai medir esse ganho, né? Ele não é tão visível. Mas você precisa perceber essa necessidade. A criança hoje ela aprende muito com a outra criança, com os adultos e dentro desse processo de bilinguismo. Então, os ganhos, eles existem, eles acontecem hoje. Eles podem não vir em forma de língua, em construção, são quantas palavras por dia, isso Sim. não existe, porque isso não existe nem em língua materna. Exato. Né? A criança ela começa a falar a própria língua quando ela se sente confortável, a necessidade dela surge. Então, esse conceito, a gente precisa levar esse conceito também para a língua adicional. Existe um mito de preciso de data para isso acontecer. E não é assim que funcionam as coisas, mas desconstruir pensamentos não é fácil, é muito difícil. Né? Quebrar paradigmas é um dos grandes desafios. Trazer o corpo docente com essa clareza, com essa união, enfrentar os problemas, as dificuldades, procurar apoio pedagógico para quem já trabalha com bilíngue. Sim. E trazer para a escola realmente o que vai acrescentar, o que vai fazer transformação dentro da escola. Enxergar o aluno como único, né? São 2 idiomas ou mais, mas o aluno é o mesmo. Então, não dá para separar em caixas. Tempos né? diferentes, nós todos aqui temos ritmos diferentes, aprendemos de maneiras diferentes. Isso mesmo. E precisamos trazer isso para o dia a dia das crianças, mas isso trazer de verdade, né? E falando em corpo docente, também me ocorreu um grande desafio, né?
a educação bilíngue e educação como um todo, mas focando na educação bilíngue, que é a formação desse professor, Sim. né? A formação desse indivíduo que vai, então, trabalhar e desenvolver os programas, os projetos, enfim. E aí, até nesse acompanhamento mesmo que a IU tem, bem próximo das escolas, acompanhando, a gente foi percebendo, então, que hoje, apesar de se falar mais e se discutir mais sobre educação bilíngue, os cursos de letras e os cursos de pedagogia ainda não dão conta disso, né? Dessa formação desse profissional da educação bilíngue. E aí a gente pensa, né, que no cenário brasileiro ainda é muito restrito. Então, os cursos... Muito carente. A gente não tem a formação, né? Existe ainda, assim, a teoria e a prática meio que ainda tentando se ajustar, né? Porque apesar dos estudos de bilinguismo, eles estão bem recentes, todo mundo agora está tentando entender melhor o que está acontecendo. Para colocar isso em prática, exige um esforço maior. Então, é onde a carência, né, e acho que você vai falar um pouco disso também do projeto da IU, onde tenta suprir um pouco essa carência na prática, na vida, no que está acontecendo agora de verdade, dentro de uma sala de aula, por exemplo. Isso, e essa carência, por exemplo, fez com que a gente repensasse, inclusive, o como a gente pode oferecer para esses educadores de forma mais rápida, né, de forma sólida, essa formação. Então, a IU Academy hoje, que é parte da IU bilíngue, ela tem essa intenção de possibilitar que esses profissionais que são, sim, excelentes, que têm, assim, um repertório muito bacana... Que tem vontade de fazer acontecer, né, da educação bilíngue acontecer, eles se apropriem de contextos muito específicos da educação bilíngue que, infelizmente, não tiveram na sua graduação. Hoje nós não temos nenhuma graduação voltada à educação bilíngue, né? Não existe. Nós temos... Formação. Né? Não temos. Nós temos na pós-graduação, né, diversos cursos com esse foco, mas na graduação não. Então o professor se vê ali ou letras ou pedagogia e nenhuma delas te dá base para você atuar como educação bilíngue. E muitas vezes, Lu, bilíngue. até se juntarem as duas, né? Se você colocar as duas, mesmo assim ainda falta alguma coisa. Ainda assim falta. Por isso Exato. que daqui para frente poderá acontecer sim um curso, talvez aí de formação a nível universitária, de graduação, para educação bilíngue de fato. Sim. Porque são várias nuances aí que às vezes só o curso de letras ou só o curso de pedagogia ainda não dão conta, né? E aí a gente percebe então que isso se torna mais um desafio, porque nessa mudança toda o professor também tem que mudar a sua forma de buscar esse conhecimento, Sim. né? De fazer essa troca. E Pedro, lembrando que ele nesse meio tempo ele está na sala de aula, né? Exato. Tudo está acontecendo e ele está na atuando sala de aula. na sala de aula. Exatamente. Bom, pessoal, muito interessante mesmo. A gente vê que esse tipo de assunto tem bastante discussão e tem até, de uma certa forma, algumas polêmicas, né, que envolvem a educação bilíngue. E aí, por conta disso, eu gostaria de propor uma rodada, tipo um quiz pra gente fazer, sabe? Vocês topam participar de uma rodada de mitos e verdades? Vamos lá. Sim. Vamos, lógico. Então, vamos lá. Falar mais de um idioma com os bebês é benéfico? Olha, ao meu ver, vou começar. Falar com os bebês é sempre benéfico, né? Não importa em que língua. Estímulo, né? Estímulo, conversa, olho no olho, sorrisos, falas. E se você conseguir falar mais de uma língua, proporcionar para esse bebê mais sons, né? Sons diversos, variados, melhor, né? Melhor será o seu desenvolvimento. Então, independente da língua, falem sempre com seus bebês. Eu concordo com a Lu. Isso é verdade. O bilinguismo atrapalha o aprendizado da língua materna? Falso. Não atrapalha e, inclusive, ajuda, né, Pedro? Ajuda a língua materna, ajuda você a aprender, por exemplo, um terceiro idioma, um quarto idioma. Quanto mais idiomas, melhor. Então... E muitas vezes os pais acham que atrapalha porque a criança começa a fazer algumas misturas dos dois idiomas. Sim. Isso não é problema... Faz parte, é natural. Processo. Falar duas ou mais línguas pode confundir o aprendizado da língua materna? Eu acho que é o que o Pedro falou agora. Dá a impressão dessa mistura, né? Mas nada para confundir e nada para atrapalhar. Como faz parte de um processo de você misturar um pouquinho no começo da aquisição, mas falar mais, de forma alguma vai atrapalhar. Inclusive, hoje, os estudos mais recentes, eles já mostram que no 6º mês da gestação, a criança, o bebê exposto ali a um outro idioma, ele já começa a se apropriar e se beneficiar disso. Então, isso reforça a ideia de que é muito positivo. Perfeito. Indo para uma linha um pouco mais científica agora.
o bilinguismo, ele é capaz de atrasar algumas doenças psicológicas, por exemplo? Olha, há estudos, né, relacionados à doença de Alzheimer que mostram, já houve casos de comparar um cérebro monolíngue com o bilíngue, e os sintomas da doença, do Alzheimer, por exemplo, os sintomas demoram a aparecer no cérebro bilíngue. Ou tem uma progressão mais lenta, né? Isso, um pouco assim, menos significativa. Mas então, acho que ainda é um campo a ser explorado. Eu acho difícil afirmar, né? Agora nós não vamos afirmar, mas dizemos que há estudos sim. Então, como nós sabemos também que fazer palavras cruzadas, muita leitura, tudo isso estimula o cérebro. Até videogame, né? Até videogame. Então, acredito eu que nessa mesma linha é um benefício. Perfeito. Crianças se tornam bilíngues apenas ouvindo outras pessoas ao seu redor falar uma segunda língua? Não. Língua é interação, né? Precisa, né? Precisa da interação. Senão seria muito fácil. Você liga um desenho, a Peppa Pig, em inglês, falando, e a criança, dali a um tempinho, sai falando inglês perfeitamente. Não é assim que funciona, né? Fruto de interações. A exposição, ela é importante, sim. Mas a interação é que faz toda a mágica acontecer. E é bacana até pensar nessa interação, que são interações diferentes, né? Interação dentro da escola e interação em casa também. Elas têm papéis diferentes e ambas são importantes. Exato. Legal. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Como é que vocês veem o ensino de inglês nos próximos anos? Dá para ter uma previsão de como vai estar esse cenário? É lógico que a gente vai falar tudo sobre hipóteses, né? Sim. A gente percebe aí já um movimento. É importante, eu acho que reforçar essa ideia mesmo de que é a aquisição da linguagem que hoje, mais do que nunca, se faz importante, né? Entender que decorar listas de vocabulário, memorizar regras gramaticais, hoje já não faz mais sentido, principalmente considerando esse contexto globalizado no qual a gente vive, né? Onde as conexões elas são muito mais possíveis e comuns do que eram há algum tempo atrás, né? Então, eu acho que a gente está falando sempre em maneira hipotética, mas eu acho que é importante que também a gente traga aí uma associação sobre os modelos de sala de aula, como que esse professor vai interagir, né? Então, e é um cenário que ele vem se modificando e não tem volta, não é? Nós temos mudanças acontecendo bem significativas, importantes, e os passos não vão ser mais para trás, são passos para frente. E esse passo para frente que você fala, Val, é justamente encarar que a língua ela vai ser um meio de se vincular ao outro, de se comunicar com o outro, de fazer parte desse mundo tão diverso, tão global que nós vivenciamos, e que a língua pela língua, ela na verdade não serve para nada, né? Porque hoje nós temos aí as novas tecnologias, não faria sentido. Veja, esse fone aí da Google, né, que faz tradução simultânea, por exemplo. Né? Ele super quebra um galho aí numa situação de você não saber aquele idioma, numa emergência. Então, se o ensino, né, se a educação bilíngue fica focada só em língua, então ela já perdeu espaço, né, para essas novas tecnologias. Então, para que serve a educação bilíngue? Justamente para ajudar o indivíduo a se encontrar no mundo, a se relacionar com o outro e se colocar no lugar do outro também. Trazer vivenciar situações incríveis, maravilhosas e construtivas juntos. Eu acho que essa é a grande reflexão, né? Muito bom, que nós vamos deixar aqui, né? É importante. Se pensar sobre tudo isso. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Adorei a nossa conversa. Eu acredito que tenha sido muito esclarecedora aí para os nossos ouvintes. Agradeço muito pela participação de vocês em mais um bate-papo. Nós agradecemos. Obrigada, Isa. Obrigada. E você, ouvinte, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe no universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados com muita bagagem no setor. Até o próximo!